Vamos que vamos, galera! Vamos para mais um podcast do esporte, porque as semifinais da Libertadores estão se desenhando. Falta apenas um confronto para a gente saber o último semifinalista do lado do Flamengo. Tudo definido, né? Flamengo passou e o Vélez passou pelo Tajeres. Duelo onde o Flamengo, na minha opinião, ele é muito favorito, mas é desse lado, né, dos argentinos, do outro lado da chave do Flamengo. O argentino mais chato que o Flamengo poderia enfrentar era justamente o Vélez, né? E vai enfrentar uma equipe que muito provavelmente deve usar de outros artifícios para poder bater de frente com o Flamengo, né? Tentar dar uma incendiada no jogo, uma pilhada, um comentário aqui, uma catimba ali, né? Vão apelar todas as formas de antijogo, se é que a gente pode dizer assim, para tentar o time do Flamengo. Não dizendo que eles não vão jogar futebol, não é isso. Agora, você tem que entender, né, que o adversário é muito superior e isso é um artifício, né? Isso é uma arma que você pode usar e eu acredito que o Vélez vai usar isso muito bem, principalmente no jogo da Argentina, tá? E aí, falando de brasileiros, isso não só de Libertadores, mas de Sul-Americana, ontem duas equipes rubro-negras se classificaram e ontem não, né? Na noite da terça-feira e na noite da quarta-feira, aí sim ontem, né? Duas equipes alvinegras foram eliminadas, né? Então na noite da terça duas rubro-negras passaram, o Flamengo e o Atlético Goianiense, e na noite da quarta-feira dois alvinegros, Atlético Mineiro e Ceará, foram eliminados por duas equipes paulistas, né? Então assim, você vê que muitas coincidências, né? Curiosamente, dois alvinegros eliminados, dois paulistas que avançam, os dois avançando na penalidade. Então você vê mais uma coincidência e o São Paulo, curiosamente, não só o São Paulo quanto o Palmeiras, vindo de uma disputa de penalidades recente, agora mais uma vez, o São Paulo obviamente muito mais feliz, porque eliminou o Palmeiras, né, fora de casa, e agora elimina o Ceará também fora de casa. Cara, que loucura, né? Esse time do São Paulo é impressionante. A gente sempre fala, quando a gente vê uma competição, alguns jogos chaves ao longo do percurso, que a gente fala, cara, é a tal da sorte do campeão, né? Tem muita gente que não gosta, e eu às vezes não gosto. Pô, fala, cara, sorte do campeão, mas a gente sempre fala aqui, e, cara, não tem jeito, né? Não tem jeito. Assim, existem momentos, existem jogos muito decisivos ao longo do trajeto de uma equipe em uma competição que você olha e fala, cara, é a tal da sorte do campeão, né? Eu não acho assim que, senão o Rogério Ceni vai ficar bravo, né? Eu não acho que o São Paulo teve sorte, assim, o Palmeiras eu acho que sim. O Palmeiras eu coloco, eu credencio aí como uma sorte de campeão. São Paulo eu acho que foi muito mais competência, né? Muito mais competência, faz um resultado, isso pensando em Copa do Brasil, e já pulo para o São Paulo mesmo, pensando em Copa do Brasil, por exemplo, ganha o primeiro jogo, perde o segundo jogo, curiosamente a mesma coisa que aconteceu contra o Ceará na Sul-Americana, ganha o primeiro jogo de 1-0, perde o segundo por 2-1 e aí leva para as penalidades e ali é muito mais feliz. Então acho que assim, o São Paulo eu não digo que tem a tal da sorte do campeão ainda, né? Porque, cara, assim, é um time que mostra muita competência, assim, é um time que está muito entende as suas limitações acima de tudo. Acho que isso é importante, né? É um time que entende as suas limitações e mais do que isso, e isso é uma coisa que eu já venho falando aqui no podcast há muito tempo. Esse time do São Paulo, ele pode não ser competitivo tecnicamente. Tecnicamente, ele consegue bater de frente com várias equipes, mas no aspecto da atitude, da vontade, da entrega, essa equipe deixa muita coisa dentro de campo. Talvez, como diz o Barolo, né? Falta um pouco de personalidade, de fato. Às vezes, em alguns momentos, eu acho que falta mesmo. Assim, e não é assim, pô, o cara não tem personalidade. Eu não acho que é falta de personalidade. Assim, às vezes é falta de experiência, né? E aí, obviamente, né? Nessa altura, você é um garoto jovem que veio da base, falta, obviamente, personalidade. Essa atitude, pô, caraca, de vou assumir a bronca, vou chutar, mas aí se erra o chute, chuta na lua, o torcedor pega no pé, começa a vaiar, põe o pé na forma e os caras. Então falta um pouquinho disso. Mas é uma equipe que, cara, tá entregando, tá, assim, tá fazendo dentro das suas limitações,
tá fazendo o que pode. E competiu mais uma vez, né? O São Paulo competiu mais uma vez, o Ceará começa a melhorar a partida, o São Paulo começa a igualar as coisas, começou meio perdido, é verdade, São Paulo revisitando, São Paulo não, Rogério Ceni revisitando ali a Arena Castelão, e foi muito feliz, inclusive, é bom ressaltar, foi muito feliz treinando Fortaleza naqueles domínios, né? Inclusive enfrentando a própria equipe do Ceará, e começou meio perdido, foi entrando no jogo, foi melhorando o seu nível. O Ceará chega num gol num lance bizonho da defesa do São Paulo. Um lance absolutamente. Cara, assim, é um lance pra você ficar perplexo. O erro da zaga do São Paulo, ele é épico, né? O Richarlison faz um cruzamento pro Mendonça e o Mendonça, que não é nem alto, ele cabeceia sozinho, a bola bate na trave e entra, cara. Isso é impressionante. Um erro dos mais bizonhos dessa defesa do São Paulo, que vem cometendo erros em série, não à toa o São Paulo vem tomando pelo menos um gol por jogo, né? Então vem cometendo alguns erros em série. O São Paulo no segundo tempo consegue chegar à igualdade, começou muito bem o segundo tempo. O Igor Vinícius faz um belo gol, mas o Ceará ainda lá para o meio do segundo tempo consegue fazer um grande, assim, consegue com um grande resultado, um golaço, né? Golaço do Castilho, cara, mas um golaço mesmo, assim, pô, pra quem não viu, a bola faz uma curva ali, cara, impressionante, impressionante. E aí, naquele momento, né, parecia que o Ceará, pô, Arena Castelão lotada, né, mais de 50 mil pessoas, o clima, o ambiente, parecia que o Ceará conseguiria, né, mais um gol e, de fato, foi pra cima, tentou criar oportunidades para isso, mas não deu, né, o jogo foi para as penalidades. E nas penalidades, o Ceará perdeu 3 cobranças, o São Paulo perdeu 2, inclusive 2 protagonistas da partida, né? O Igor Vinícius e o próprio Castilho perderam as suas cobranças de penalidade, né? E aí tem aquela tal daquela mística, né? Aquele ditado, né? Se faz gol no jogo, não faz gol nas penalidades. Curiosamente, ambos perderam, o Castilho perdeu primeiro, depois o Igor Vinícius também perdeu o seu gol. O Vina perdeu um gol, assim, cara, chega a ser ridículo a cobrança do Vina. Assim, é um cara que é muito bom jogador. O Vina é muito bom jogador. Eu canso de elogiar o Vina, mas a cobrança dele é ridícula, cara. Assim, com todo o respeito do mundo. Ele vai, faz uma firula, né? Anda pro lado, dá uma paradinha. Ele faz todo um teatro para isolar a bola, né? Então, assim, cara, é bizarro, é bizarro. Assim, o São Paulo. E depois o Igor Gomes, se eu não me engano, que o Igor Gomes eu acho que cobra logo após o Vina, se eu não me engano é ele. Eu acho que ele tentou tirar um sarro com o Vina, porque ele dá uma paradinha também. E ele faz uma movimentação meio que parecido comigo. Eu acho que ele tentou. E ele acabou se lascando porque ele perdeu o pênalti também. Né? Foi querer tirar onda, se consagrar e ele perdeu o pênalti também. Quem fez o pênalti da classificação foi o Patrick. Né? O Ceará ainda perdeu mais um. E aí o Patrick foi lá e fez o gol da classificação. O gol que leva o São Paulo para uma semifinal de Copa Sul-Americana, né? Importante, assim, um grande resultado, né? Uma equipe que já tem o título de Sul-Americana, então é um time que tem tradição. O bicampeonato, para mim, parece muito palpável. O Rogério Ceni falou sobre o jogo, né? Disse que foi um jogo difícil e o próximo adversário vai ser muito difícil porque vai ser o Atlético Goianiense, né? O São Paulo, então já está definido o adversário do São Paulo. Ele ressaltou ali, né? Venceu o Nacional do Uruguai, placar agregado de 4-0, uma equipe extremamente tradicional em competições sul-americanas. Então não é uma equipe, né? Não é uma equipe fraca, uma equipe que está focada nas Copas. É uma equipe muito forte, está vivendo um bom momento. Então o São Paulo vai ter pedreira. Enfrentar o Ceará já foi uma pedreira, né? E, pô, perdeu o segundo jogo. Assim como aconteceu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo perdeu o segundo jogo e consegue uma classificação heróica nas penalidades. Então, assim, é um time que está vivendo um momento muito bom. Mentalmente é uma equipe muito forte, né? Perdão, galera. Na minha opinião, acabei de comer aqui, deu uma soluçada. Na minha opinião, uma equipe mentalmente muito forte, né? É um time que tá, pô, 2 disputas de penalidades seguidas
eles passaram até com, assim, pô, não digo que uma certa facilidade, né? Porque penalidade nunca é fácil, né? Imagina a tensão ali, mas, cara, passaram com uma, assim, não digo tranquilidade, mas uma maturidade, essa é a palavra. Cara, passaram com uma maturidade que é impressionante, né? Então, cara, assim, de parabéns o Rogério Ceni, é o que eu falei, as coincidências, né? Eu tava citando as coisas, dois alvinegros eliminados, duas equipes paulistas, por duas equipes paulistas, que foram para a disputa das penalidades. E para o São Paulo aumentam ainda mais as coincidências, né? Primeiro jogo vence de 1-0, isso comparando com o Palmeiras na Copa do Brasil. Segundo jogo perde por 2-1, leva as penalidades como visitante e elimina o mandante nas penalidades. Então, assim, é muito, muito interessante assim, as coincidências da vida, né? Mas assim, é aquilo que a gente fala, o campeão às vezes precisa ter um pouco. E o pênalti, assim, tem muita competência, tem muita frieza, né? Tem muita maturidade, muita personalidade, mas também tem um pouquinho do imponderável, né? Tem um pouquinho da sorte. Por isso que eu digo assim, são duas equipes hoje, olhando o São Paulo na Sul-Americana e o Palmeiras na Libertadores, a gente olha nesses momentos, a gente fala, cara, assim, cara, parece aquela tal da sorte do campeão. Porque, de novo, assim, o Palmeiras é um caso ainda mais gritante. Eu vou falar sobre o Palmeiras daqui a pouco. Mas, pô, é o que eu falei, assim, o São Paulo flertou com a eliminação em vários momentos da partida, assim como foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Pô, você ir na casa do adversário, toma uma pressão, leva para a disputa das penalidades e vence. Assim, e de novo, o que eu falo, as penalidades têm muito de competência, não só de batedores, como de goleiro, o ambiente, como você se prepara mentalmente, como a sua maturidade para aquele tipo de disputa, né? A sua personalidade na hora da cobrança e na hora da defesa, e um pouco do imponderável, né? Da sorte de você olhar um Vina, que é um, pô, quem imaginar que o Vina fosse perder a cobrança? Ele vai lá e perde, né? Ah, falta de competência também, mas tem um componente de sorte, né? Por isso que eu falo, a gente olha algumas equipes ao longo das suas jornadas nas competições, a gente fala, cara, parece que tá com aquela tal da sorte do campeão. E o São Paulo tá parecendo um pouco isso, tá? Tá parecendo um pouco isso. Eu não digo que, pô, um super lance que você vai falar, cara, que sorte, cara, que momento. Diferentemente do Palmeiras, tá? Porque agora sim eu pulo pro Palmeiras, só para encerrar, né? São Paulo e Atlético Goianiense, então, vão se enfrentar aí nas semifinais. Cara, duelo bom. Infelizmente, é mais um brasileiro que vai ficar pelo caminho, né? O Ceará, até a disputa contra o São Paulo, estava 100% na competição, né? Perdeu o primeiro jogo para o São Paulo, vence até o segundo jogo, mas é eliminado. Pô, chegou até o confronto contra o São Paulo 100% e é eliminado nessa fase, né? Por outro lado, o Palmeiras, que era equipe 100% de aproveitamento até encontrar o Galo, avança na competição. Segue invicto ainda, né? O Palmeiras empatou 2 jogos com o Galo e segue invicto. E aqui eu falo assim, diferentemente do São Paulo, o Palmeiras, ele vive um momento, assim, Libertadores é impressionante, cara. É impressionante. Hoje a gente olha pro Palmeiras e assim como aconteceu em edições anteriores, a gente fala, cara, parece que é a tal da sorte do campeão. Porque se a gente puxar da memória, no ano passado, Libertadores da temporada passada, duelo exatamente contra o Galo, o Hulk pede uma penalidade no primeiro jogo. Isso no Allianz Parque, né? O Hulk perde uma penalidade. E no segundo jogo, o jogo da volta, o Galo teve chance de fazer 2-0. E aí o Palmeiras vai lá e acha um gol, né? Numa jogada com o Verón, que já saiu, o Dudu faz o gol. E um ano anterior ainda teve aquele confronto contra o River, que o Abel inclusive citou na coletiva de imprensa após esse jogo, que ele foi perguntado se esse foi o jogo mais difícil dele, né? Ele disse que para ele o do River ainda foi mais complicado, né? Assim, em termos de tensão de jogo, né? Porque o Palmeiras faz 3-0 em Avejaneda, e isso na Argentina, e pô, no jogo da volta em São Paulo tomou uma pressão e assim, não fosse o VAR encontrar duas irregularidades, o River teria empatado o jogo, teria empatado o placar agregado, né? Teria feito 3 gols em cima do Palmeiras.
E assim, um gol foi marcado, o VAR foi achar uma irregularidade, um impedimento, se eu não me engano, né? E teve uma penalidade que também seria marcada e o VAR achou também uma posição irregular. Então, assim, são momentos que você olha na competição e essa partida contra o Galo, mais uma vez, né, esse confronto contra o Galo, não só no jogo de ida quanto no jogo da volta, óbvio que no jogo da ida teve muito de competência do Palmeiras, tá? De buscar e de incompetência do Galo também. Mas assim, são esses momentos que você olha e fala, cara, parece que é a tal da sorte do campeão. E aí, não é dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, mas assim, é impressionante o que vive o Palmeiras assim, na Libertadores. Passa por uma barra dificílima. Primeiro jogo dessas quartas de final. O Galo faz 2-0, o Palmeiras, e aí que a gente fala, incompetência do Galo e competência do Palmeiras, que em 2 bolas paradas encontra o empate em Minas Gerais, com o Atlético Mineiro tendo a oportunidade de fazer até 3-0, quando estava 2-0, e acaba deixando de escapar essa oportunidade. O Palmeiras iguala, e aí nesse segundo jogo, um jogo que começa estudado, o Palmeiras tenta crescer no jogo, e no momento que o Palmeiras começa a crescer no jogo, o Danilo é expulso. O Danilo é expulso. Sim, isso com 27, 28, 29 minutos do primeiro tempo. O Danilo é expulso na metade do primeiro tempo. Um lance bizonho, assim, uma entrada criminosa assim do Danilo em cima do Zarate. Assim, você vê que não foi intencional, obviamente, mas muito irresponsável. E o juiz da partida, o Vilmar Roldan, né? É Vilmar Roldan o nome dele. Ele nem viu o lance. Eu acho que ele deu cartão amarelo primeiro, o VAR chamou, ele foi olhar e aí ele deu o vermelho. Cara, assim, o lance ele é muito forte, cara. Eu não sei como o Zarate não se machucou, cara. Eu não sei como ele não se machucou, porque o lance é muito forte, cara. A perna dele vira, pô, é brincadeira, assim. Ela dobra, assim, quando você vê na câmera lenta. É impressionante. O lance, assim, é expulsão claríssima, assim, é indiscutível, né? E aí, o Danilo é expulso, o Palmeiras fica com 1 a menos. E aquele momento que parecia ser de muita tensão, em questão de alguns segundos, o Abel Ferreira é impressionante o que ele faz, cara. Ele mexe no time de tal forma que o Palmeiras baixa as suas linhas, o Rony vira lateral, o Rafael Veiga vira volante e o Dudu é o único cara na frente, né? E assim, para tentar fazer uma fumaça e ajudar na recomposição, obviamente, porque tem um cara a menos, né? Então o Palmeiras naquele momento perde todo o seu poder ofensivo, mas o Galo não incomoda o Palmeiras, né? O Galo não consegue criar. Tem um jogador a mais, fica tocando a bola, fica circulando a área e o Palmeiras extremamente cômodo. Assim, após o jogo, eu tava ouvindo o Canelada, né, da Jovem Pan, e o Vampeta ele fala que assim, a sensação que passou o jogo inteiro é que o Palmeiras estava mais perto do gol do que o Galo. Mesmo com jogadores a menos, né? Porque depois o Palmeiras ainda perdeu mais um jogador. Então, assim, praticamente metade do primeiro tempo o Palmeiras com um jogador a menos, e a sensação que passava, até pelas poucas oportunidades que o Palmeiras arrancava para o ataque, era assim, parecia que o Palmeiras estava muito mais perto do gol do que o Galo de fato. Essa era a sensação que passava. O primeiro tempo acaba 0-0, os times vão pro intervalo, e naquele momento, pô, o Cuca vai mexer em alguma coisa, porque assim, o Palmeiras obviamente vai jogar o segundo tempo inteiro dessa forma. Tá muito cômodo, tá muito fácil marcar, o Galo não consegue fazer nada, e o fato é que o Cuca não conseguiu mudar nada, assim, o destino da partida. O Atlético entrou da mesma forma, o Palmeiras entrou da mesma forma, o Hulk não estava numa noite feliz, apesar de ter tido oportunidades, não estava numa noite feliz, muito bem marcado, a defesa do Palmeiras muito bem postada, muita tentativa de lançamento na área, não dei nada assim. E quando o Palmeiras arrancava para o ataque, era muito mais perigoso do que qualquer chance do Atlético Mineiro. Assim. É impressionante a apatia da equipe do Galo, assim, frente a uma equipe que estava com um jogador a menos. E aí, lá pro
pô, segundo tempo, que momento aí, deixa eu pegar. Lá pros 36, né? 35, 36 minutos, o Gustavo Scarpa, ele é expulso por uma entrada no Alan, né? E pra mim também discutível. Discutível. Ele toma uma falta antes, eu esqueci de quem foi, eu não tomei nota aqui. E ele tá tomando a falta, ele tá tomando a falta. Só que pra não perder a bola, ele estica a perna. E nessa esticada ele dá uma solada no Alan. Assim, cara, é bizarro, assim. O lance, ele também é forte, na minha opinião. Ele também é muito forte. Foi muito bem expulso. E aí o juiz da partida, ele nem foi no VAR. Obviamente que o VAR, ele queria dar o vermelho, imagino eu, e o VAR no fone, no ponto, ele falou, ó, é isso mesmo. Foi isso que você viu? Foi. Então é isso mesmo que mostra aqui. E ele foi lá e deu o cartão vermelho direto pro Gustavo Scarpa. O Galo teve, isso foi aos 36, né? Aí você pode pensar, pô, a partida, o Galo teve 10 minutos com 2 jogadores a mais, mas teve os acréscimos também, né? Foi cerca de 5 minutos de acréscimos. Então o Galo teve o quê? Praticamente 15 minutos com 2 jogadores a mais e mesmo assim não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. Mas pro final do jogo o Hulk consegue uma bola na trave. Por isso que eu falo assim, é nessas horas que a gente olha e fala, pô, é a tal da sorte do campeão. Porque o Hulk de novo teve a chance de, de classificar o Galo e a bola bate na trave. Assim, é impressionante. É impressionante. E aí depois o Vargas é expulso por uma discussão com o juiz. Ele vai dar uma peitada no juiz num lance que não tem nada a ver. Ele nem tava na jogada. Ele vai peitar o juiz. Pô, pra quem não vê esse lance, é ridículo. Assim, é um lance ridículo. Ridículo. Não só do Vargas, quanto do juiz, cara. É ridículo, cara. O Vargas vai peitar o juiz pega e empurra ele, mano. Ele fica indignado, né? O juizão baixou o Gil do Vigor nele. E ele ficou maluco, cara. Ficou maluco. Ele deu um empurrão no peito do Vargas, sacou o cartão amarelo e deu o vermelho depois, né? Então, assim, um dos lances mais patéticos, que parecia 2 crianças dentro de campo, né? E aí, isso já bem pro final da partida, o Palmeiras não conseguiu tirar nem proveito disso. O único questão, e isso levantado pelo próprio Cuca, tá? Que ele fala assim, preciso entender a expulsão do Vargas, porque o Vargas é um bom batedor de pênalti, né? E ele é expulso, ele poderia ter feito a diferença na disputa de penalidades, porque a disputa de penalidades estava muito parelha, né? O Palmeiras não perdeu nenhum, o Palmeiras fez os 6 gols, né? E o Galo na sexta, ele acaba perdendo, né? Perdendo, no caso, o Everton defende. Então, cara, assim, eu acho que o contexto da partida, a gente falava aqui antes do podcast, do podcast, a gente falava antes da disputa, e o Rubens, né? O Rubens foi o último que bateu. E antes da disputa, a gente falava, cara, assim, o Galo levar essa disputa para as penalidades não é um mau negócio. Porque o Palmeiras, pô, tava num karma. Palmeiras e penalidades era um karma, né? Então não seria um mau negócio o Galo levar. Pô, assim, recentemente, o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians num final de campeonato paulista em casa. O Palmeiras perdeu um título pro Corinthians. Foi eliminado pelo CRB nas penalidades em casa. Foi eliminado pelo São Paulo agora, nessa temporada, na Copa do Brasil, em casa, nas penalidades. Então, assim, em casa, cara, é bizarro, né? Então, assim, o Galo ia na casa do Palmeiras e a gente fala, pô, se o Galo levar para disputa de penalidades, a chance do Galo passar é absurdo. É um absurdo, porque o Palmeiras é um karma que vive o Palmeiras. E só que, assim, pelo que foi o contexto, primeiro, assim, que os jogadores do Palmeiras falaram isso depois. Eles treinaram muito. Eles sabiam que era uma possibilidade real. E eles treinaram muito. Primeiro ponto. Tá de parabéns. Porque deveria ser treinado sempre, né? Você vai para qualquer disputa de mata-mata. Isso tem que ser treinado à exaustão sempre, né? E disseram que treinaram muito. Então, ponto positivo pro Palmeiras. Que se preparou, de fato, para uma situação que era muito possível de acontecer. E, de fato, aconteceu. Só que, assim, o contexto da partida, no aspecto moral, assim,
o Palmeiras chegou muito fortalecido para essa disputa de penalidade. Não pelo fator casa, porque o fator casa não faz diferença nenhuma para o Palmeiras. Eu já citei aqui algumas eliminações recentes do Palmeiras em casa. Então, assim, o fato do Palmeiras decidir a disputa de penalidades no Allianz Parque, isso não faz diferença nenhuma. Isso não muda nada para o Palmeiras. Isso não dá uma vantagem ao Palmeiras. Agora, assim, o que foi a partida assim, o duelo de uma forma geral, isso muda muita coisa. Porque o Palmeiras sai atrás 2 gols no primeiro jogo, empata, aí vai para o segundo jogo. O Danilo expulso. Na metade do primeiro tempo, o Galo teve mais de 70 minutos com um jogador a mais, e ainda no final do jogo teve cerca de 15 minutos com 2 jogadores a mais, e o Galo foi assim, cara, antipático, não conseguiu produzir, não conseguiu explorar isso, né? E o Cuca falou sobre isso e eu não concordo assim, muito com ele. Ele fala assim, o problema, assim, talvez se o Palmeiras tivesse com 11 jogadores, pudesse ter sido mais fácil, mas quando um jogador é expulso, o time baixa as linhas e aí não tem bola rolando, né? É difícil você, cara, quebrar as linhas de marcação. Mas, cara, você tem um jogador a mais e você tem muita qualidade no seu elenco. Não é possível que um lance de individualidade não possa acontecer nesse time do Galo para que ele encontre um espaço para fazer um gol. Não é possível. Isso na minha cabeça é inconcebível, né? É óbvio que fica um pouco mais difícil, mas aí com 2 jogadores a mais também não é possível você acreditar e baixa as linhas, né? Porque você tá com um jogador a menos, fica o Dudu na frente, né? Ainda assim, o Dudu não vira marcador de fato. Aí, se você perde 2 jogadores, aí todo mundo vira marcador, né? De fato, então fica difícil. Cara, mas mesmo assim, e o Cuca falou assim, as melhores oportunidades talvez foram em lance de contra-ataque, onde eles deixaram um mínimo de espaço. Mas um elenco com tanta qualidade, e do jeito que o Cuca falou, a gente se preparou muito para esse jogo, assim, não parece que se preparou tão bem para esse jogo. Porque com boa parte do jogo com um jogador a mais, depois, cara, um tempo razoável com 2 jogadores a mais, você não consegue tirar proveito dessa vantagem numérica. Assim, é óbvio que o time ficou muito tempo sendo treinado pelo Turco Mohamed, assim, agora fica evidente que foi uma perda de tempo, e assim, a chegada do Cuca teve pouquíssimo tempo de trabalho, não teve tempo de treinar nada. Ele conhece o elenco. Cara, assim, conhecer é uma coisa. Outra coisa é o dia a dia. É você estar no dia a dia, você treinar os caras no dia a dia. Isso o Cuca não teve, né? Mas assim, a gente se preparou muito, não só para o primeiro jogo, quanto para esse segundo jogo. Não sei se de fato o time se preparou tanto assim. Talvez tenha se preparado mais no aspecto psicológico, que também não ajudou, né? O jogo foi bem quente, aliás, né? Muita discussão, muito bate-boca, expulsões. E o Palmeiras chega para disputar as penalidades com muita moral, porque assim, foi heróico, né? Você perde um jogador e aí depois você perde mais um. Muito bem expulso, não tem que questionar. As 2 expulsões foram muito, cartão vermelho muito bem aplicado. E só que fica heróico, né? Você chega nas penalidades gigante. Fora o fator que os jogadores falaram, que eles treinaram muito, fora o fator da torcida. Porque a torcida do Palmeiras, quando o Danilo é expulso, ela não murcha. Assim, a torcida do Galo, quando o Palmeiras faz o primeiro gol ali no Mineirão, ela murcha. Quando o Palmeiras perde o Danilo, a torcida do Palmeiras, cara, é impressionante. A torcida ficou gigante. Começou a fazer um barulho ensurdecedor, cantou o jogo inteiro e acreditou e empurrou o time até o final. E o Palmeiras, nas cobranças de penalidades, é o que eu falei, executou muito bem as 6 cobranças. O Galo executou também bem, né, até a sexta cobrança, onde o Rubens aí bateu. Esse realmente foi o único que destoou, né? Dos 12 batedores, o Rubens foi o único que realmente bateu muito mal, porque todos os outros foram muito bem, cara. Assim, é impressionante como os caras estavam bem preparados para isso, né? E o Galo já passou por uma disputa de penalidade essa temporada contra o Flamengo, né? Supercopa do Brasil. Então, assim, eles estavam muito bem preparados. E o Everton, não só o Everton, como o Everson, goleiro do Galo, eles, pelo menos
assim, o Cuca falou 4 cobranças, se eu não me engano, o Everson foi pra bola. E o Everton do Palmeiras, cara, se eu não me engano, em 2, 3 ele foi pra bola também. Só que assim, as cobranças foram tão bem executadas que não deu tempo para chegar, né? Assim, você espera o batedor bater, se por mais que você tenha muito reflexo, você não chega. Se o cara chutar bem no canto. Pega, por exemplo, para quem não viu, pega, por exemplo, a cobrança do Rony. O Rony foi o, o quinto batedor do Palmeiras, se eu não me engano. E ele entrega o canto, ele mostra pro goleiro, pro Everson, exatamente onde ele vai chutar. Ele mostra, eu vou chutar ali. Só que ele chuta tão bem executado, o chute é forte no canto, que por mais que o Everton chegue na bola, ele pule pro lado certo, ele não chega na bola, né? Então, assim, as cobranças foram muito bem executadas, as duas equipes estão de parabéns. Quem sentiu mesmo foi o Rubens, aí sim, o Everton sobrou na cobrança, né? Defendeu muito bem e quem encerrou foi o Murilo, zagueiro do Palmeiras também, zagueiro artilheiro, assim como o Gustavo Gomes. E o Palmeiras passa, elimina o Galo mais uma vez. O Galo mais uma vez fica pelo caminho sem perder nenhum jogo. Sem perder nenhum jogo pro Palmeiras, no caso, tá? Ano passado, 2 empates. O Palmeiras passa com o gol fora de casa. Essa temporada, 2 empates mais uma vez. E o Palmeiras passa nas penalidades. Se tivesse o gol fora de casa, o Palmeiras passava de novo, né? Marcou 2 gols em Minas. Então, assim, impressionante assim, o momento assim, do Palmeiras. A equipe, mentalmente, ela é muito forte, cara. Muito forte. É impressionante. Assim, eles... a forma como... me preocupava a questão das penalidades, mas a forma como foi o contexto inteiro dessa disputa de quartas de final, desde o primeiro jogo até esse segundo jogo, com expulsão, com outra expulsão, 2 jogadores a menos, e você leva para a disputa das penalidades, com um karma nas costas, né, com um grande tabu nas costas, e consegue ir lá e consegue se classificar, 100% de aproveitamento, né, assim, vinha perdendo, sempre perdia ali, um ou outro perdia, 100% de aproveitamento nas cobranças, e passa, foi merecido, cara. Se foi merecido, se o Galo passasse também, eu acho que seria merecido, mas não soube aproveitar a vantagem numérica que teve na partida. E nas penalidades, é o que eu falo, assim, tem muita competência? Tem, mas tem um imponderável também, tem o fator sorte. E finalzinho do jogo que a gente citei aqui, o Hulk teve uma chance que a bola bateu na trave, e por isso que eu falo, por isso que eu falei assim, o Palmeiras mais do que o São Paulo, você olha e fala, cara, parece que é a tal da sorte do campeão de novo, né? É mais uma daquelas partidas-chave que o Palmeiras passa ao longo da Libertadores e que, cara, pode ser um indício de que seja a tal da sorte do campeão. Porque o campeão, ele tem muita competência, mas tem que ter uma parcela de sorte também, né? Aquela bola que vai na trave, aquela bola que tá impedido, né? Aquela bola que o goleiro tá num dia inspirado. Então, cara, assim, tem muita coisa, né, no pacote, não é só competência, mas assim, tem fatores aleatórios, é como diz o Abel Ferreira, né? Existem fatores aleatórios intrínsecos a qualquer esporte, não só o futebol. E o Palmeiras, nessa questão do aspecto aleatório, mostra que a sorte, essa temporada, mais uma vez, parece estar ao seu lado, né? Então, grande classificação do Palmeiras, grande classificação do São Paulo na Sul-Americana. O Palmeiras aguarda aí o confronto entre Estudiantes e Atlético Paranaense para conhecer o seu rival nas semifinais da Libertadores. Então, assim, cara, um momento fantástico para a torcida do Palmeiras. Eu acho que tem que cobrar muito, assim, a comemorar muito. A festa que a torcida fez foi impressionante. Foi uma coisa de louco. Foi muito barulho mesmo. Assim. Você pegar qualquer vídeo de narração de gol, entrevista pós-jogo, cara, assim, você pegar qualquer vídeo, é um barulho impressionante que a torcida do Palmeiras está fazendo. É impressionante. Porque o time e assim, eu acho que a torcida estava tão participativa que mesmo que o Palmeiras fosse eliminado, eles iam aplaudir o time. Porque eles estavam focados em apoiar. Óbvio que um ou outro ia criticar tudo mais. Se fosse eliminado, que é no campo do si, mas eu acho que a torcida iria aplaudir o time do mesmo jeito, cara. Então, assim,
É um momento mágico que vive o Palmeiras com o seu torcedor. E, assim, tem que curtir, cara. Assim, eu acho que o torcedor tem que curtir porque isso... A gente sabe, o futebol ele é cíclico. E por mais que o Palmeiras tenha uma gestão muito competente, e não é dizendo que em algum momento uma incompetência vai acontecer, não é isso. É que outras equipes vão chegar, cara. Outras equipes vão chegar. Tem mais clubes virando empresa. O Vasco agora é o recém-milionário, se aqui pode dizer assim. Não vai, a revolução não vai acontecer da noite para o dia. O Botafogo, a gente olha um exemplo, a mudança não acontece da noite para o dia, mas daqui a, sei lá, 4, 5 anos, outras equipes vão chegar no nível que está o Palmeiras hoje, que está o Flamengo hoje, que está o Galo hoje em termos financeiros. O Galo é uma outra questão, né? Mais de 1 bilhão de dívidas, mas tem os tais os benfeitores, como as pessoas dizem. Então, mas é um clube rico hoje, né? Então, assim, outras equipes vão chegar. E aí, por isso que eu falo, tem que curtir muito esse momento, porque assim, é um momento muito mágico, né? O contrato do Abel também não vai durar 5 anos. Muito provavelmente ele deve sair quando se encerrar esse contrato. Então, cara, tem que aproveitar, tem que curtir esse momento enquanto tá esse treinador, essa comissão técnica, esses jogadores, né? O Palmeiras vai ter que em algum momento também passar por uma reformulação e isso, obviamente, pode custar em termos de rendimento da equipe ao longo da temporada. Então, assim, cara, tem que curtir muito, porque o momento ele é impressionante, cara. Assim, e mais uma vez, assim, eu falei, quando o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil, foi assim, pro torcedor, tenha calma, né? Aposte, acredite na mística, né? Porque o Palmeiras, e isso declaradamente pelo próprio Abel Ferreira, a eliminação na Copa do Brasil permitiu uma abertura de calendário, né? Possibilitou uma abertura de calendário que permitiu ao Abel preparar a equipe para jogos específicos, e isso incluindo a final da própria Libertadores. Então, assim, acreditem na mística, né? A eliminação para o São Paulo pode ter sido doída, sim, mas isso abre uma perspectiva de abrir um calendário que nunca é legal. Nunca é legal. Vamos ser sinceros. Eu acho que os próprios jogadores do Palmeiras queriam continuar na Copa do Brasil. Mas isso permite uma abertura de calendário que vai permitir o Abel e a sua comissão técnica trabalhar e preparar a equipe para jogos específicos, como eu acredito que tem acontecido nessa disputa contra o Galo, tá? Então, assim, quanto que esse jogo vai custar ao Palmeiras, pensando agora em Campeonato Brasileiro, eu não sei. Eu acho que vai custar bem caro em termos físicos. O Palmeiras não vai ter condição de repetir. Talvez tirando o Danilo, que saiu muito cedo, o próprio Scarpa, que foi expulso, e já vão desfalcar o Palmeiras necessariamente na próxima partida. Então, assim, voltaram mais cedo para o vestiário, talvez tiveram um pouco mais tempo de descansar. Esses devem jogar contra o Corinthians, mas o resto, o que custou essa partida em termos físicos e psicológicos também, não sei se o Abel vai conseguir colocar mais alguns outros jogadores como titular. Vai ter que mexer bastante, muito provavelmente, mas isso o torcedor não vai ligar não, né? O que fica são esses momentos, são esses jogos e, cara, assim, é o que todo mundo tá dizendo, foi uma classificação heróica, porque com 2 jogadores a menos, o Vargas foi expulso já bem pro final. E assim, a expulsão do Vargas, é o que eu falei, pode ter custado também. Porque, cara, é um batedor de... O Cuca falou isso. É um batedor de pênalti. Ele falou, preciso entender essa expulsão dele. Porque, cara, é inadmissível. Assim, um lance totalmente fora de contexto. Ele foi expulso por um... Cara, assim, acho que mais por desespero. Que o árbitro marcou uma falta ali no canto, na lateral. E ele não concordou, foi pra cima, ficou maluco. Cara, assim... né? Jogador experiente cometer essa gafe, pô, infelizmente... não tem como defender, né? Não tem como defender. Enfim, né? Enfim, é o que eu falei. Tem ainda mais um jogo para que a gente tenha a definição não só, né, do semifinalista da Sul-Americana quanto da Libertadores. Internacional e Melgar se enfrentam no Beira-Rio e Estudiantes e Atlético Paranaense, o Furacão, se enfrentam na Argentina, tá? Para definir aí fechar de vez, né, as chaves, os semifinalistas da Sul-Americana
e da Copa Libertadores da América, tá? Gente, é isso. Por hoje eu vou finalizar. Valeu demais. Parabéns aos classificados, né? Duas grandes classificações, do São Paulo para cima do Ceará e do Palmeiras para cima do Galo Mineiro. É isso. Por hoje eu finalizo. Amanhã a gente está de volta para comentar, né, a definição dos semifinalistas das duas competições. Valeu demais, forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.